Olá, meus queridos, um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês, no nosso canal Pensamento Vivo. Então quero agradecer a você aí pela sua presença, agradecer a você que está nos prestigiando aqui, assistindo mais esse vídeo conosco, pelos comentários, pelos likes. Obrigado mesmo de coração. Bem, nós vamos então dar atenção aqui, sem enrolação, para o assunto, que é o tema do nosso vídeo. Nós vamos falar a respeito de comentários, alguns que comentam aqui no canal, que é livre, as pessoas podem comentar naturalmente. Existem filtros, que a própria plataforma aqui tem os seus próprios filtros, e naturalmente o canal também tem os seus filtros específicos que vetam determinados tipos de expressões que podem ser criminosas, abusivas, né? Que visam vilipendiar alguém, que contém algum tipo de impropério que não tem cabimento nós colocarmos a público, então nós simplesmente ocultamos. Mas, fora esses detalhes, né, é livre a expressão. Bem, queremos chamar a atenção a um comentário aqui que foi feito pelo nosso querido José Ricardo, um defensor, naturalmente, do corpo governante, que tem aparecido muitos deles aqui no canal. Frequentemente, aqui o canal é bombardeado com a presença dos nossos queridos e amados irmãos da organização Torre de Vigia. Nós sabemos que o tratamento que nós damos a eles, né, a liberdade de expressão que nós damos a eles, não é recíproco. Esse tratamento não é recíproco. Por que podemos afirmar isso? Porque lá na organização Torre de Vigia, de onde eles vêm e a quem eles defendem, eles não nos tratam da mesma forma, com a mesma dignidade, com a mesma honra que nós damos a eles. Aqui nós permitimos que eles se expressem, que eles perguntem, que eles questionem, que eles falem suas opiniões. E até mostramos ao público o que eles pensam. E deixamos livre para que as pessoas decidam o que fazer com a opinião deles. Mas a recíproca não é verdadeira. Lá na organização Torre de Vigia você não pode se expressar, você não pode falar o que você pensa, você não pode questionar o corpo governante, você não pode questionar os anciãos em hipótese alguma. E se for levado ao conhecimento das autoridades na organização Torre de Vigia, os anciãos locais que representam, que você está questionando alguma doutrina do corpo governante, você vai ser levado para um interrogatório secreto. Ninguém mais vai poder saber o que você está perguntando, porque eles vão isolar esse assunto. E aí você vai ser julgado. E se for determinado que você deve ser expulso, vão só anunciar que você foi expulso e acabou. Ninguém mais, nunca mais vai poder falar contigo. Salvo exceção desses que entram aqui no canal disfarçados. Eles precisam se disfarçar, se ocultar e desobedecer às regras da organização, que diz para eles não vir aqui. Aí eles vêm aqui para poder falar com a gente. É bom que você saiba disso. Bem, o nosso querido José Ricardo é um desses que desobedeceu o corpo governante, entrou aqui no canal no afã de defender o seu corpo governante. E para responder a pergunta, o comentário dele, antes eu gostaria de ler Provérbios 18, versículo 13, que diz o seguinte, ó: responder antes de ouvir os fatos é tolice e resulta em humilhação. Então a maioria dos que entram aqui no canal para defender o corpo governante não conhecem os fatos. Por que afirmamos isso? Primeiro motivo de afirmarmos isso com tanta certeza é que eles são proibidos de ouvir os fatos. Na organização Torre de Vigia, eles são orientados a ouvir apenas o lado do corpo governante. E, portanto, aqueles que se atrevem a ouvir o outro lado estão desobedecendo o corpo governante e já vão com preconceito, porque eles também orientam isso. Qualquer coisa que for dita fora da organização, qualquer coisa que for dita que questione, que critique a organização, é obra de Satanás, é obra dos apóstatas, é coisa do demônio, etc. e tal. Então eles já vêm, quando eles se atrevem, caso eles se atrevam a tentar ouvir ou ler alguma coisa que é antagônica à organização, eles já vão com um preconceito, eles já vão com uma opinião formada contrária a qualquer coisa. Eles nem ouviram antes, mas eles já têm um parecer contra aquilo que eles vão tentar começar a ouvir. E aí o nosso querido José Ricardo então começou aqui dizendo o seguinte, ó: foi uma live que eu fiz aqui com o nosso querido
Esqueci o nome do irmão. Dá para ler aqui? O Wes, como é que é? Bom, vou botar aqui na tela o comentário do José Ricardo e vai aparecer a capa da revista. Foi uma live que eu fiz com o nosso querido Barbudinho, lá, tá com a camisa do Flamengo, lá de São Gonçalo, e depois foi para Cabo Frio. E o que acontece? O José Ricardo entrou então na nossa live e fez o seguinte comentário: acho uma perda de tempo essas argumentações, muitas coisas são suposições e nada concreto. Falando a respeito da nossa experiência de vida. Nossa experiência de vida, segundo o querido José Ricardo, porque foi um bate-papo entre eu e o querido que eu entrevistei aqui no canal. Nós tivemos a oportunidade de palestrar juntos. E aí ele disse que são apenas suposições e nada concreto. Ora, como você pode saber, José Ricardo, se o que nós falamos da nossa vida, da nossa vivência, enquanto servimos como anciãos, são apenas suposições? Na verdade, como você não é nós, você não é eu, você não é o nosso querido lá de Cabo Frio, que foi entrevistado aqui no canal, você não é a nossa pessoa, você não viveu o que nós vivemos. Então o máximo aqui, as suas palavras se aplicam a você. O que você está falando são apenas suposições. Tudo que você pode falar a respeito de nós, da nossa vida, da nossa experiência, do que nós contamos aqui, não passam de meras suposições. Você não pode concluir absolutamente nada concreto, porque você não viveu o que nós vivemos. A nossa vida, só nós vivemos. Entendeu? E aí você vem com outra frase aqui, ó. O judaísmo, com todos os seus controles, também foram muito criticados. E daí? E daí? Falar isso aqui, ó, o judaísmo, com todos os seus controles, também foram muito criticados, é a mesma coisa que dizer assim: se você misturar o azul com o amarelo, vai dar verde. O que isso tem a ver com o assunto? Em que isso interfere? Em que isso acrescenta, tira ou põe do que estamos falando, querido José Ricardo? Você pegou uma frase, né, uma frase verdadeira, se misturar azul e amarelo vai dar verde, jogou ali no assunto para apoiar o quê? O poder da argumentação é incrível. Para defender o corpo governante, eles falam qualquer coisa. E essa frase que você está falando aqui, se a intenção sua é o que eu estou imaginando, não serve para nada. Pior, só serve para derrubar o corpo governante. Quer ver? Vamos lá. O cristianismo primitivo também era muito perseguido e maltratado por ser algo incomum. Aí você está querendo... Agora deu para entender mais ou menos a sua linha de raciocínio. Você está querendo dizer que nós, na nossa live, estávamos criticando e perseguindo a torre de vigia. É isso que você tem em mente? Deve ser. Pelo menos é o que parece ser. Que nós, na nossa live, ou aqui nos vídeos, eu estou perseguindo e criticando a torre de vigia, porque eu estou expondo a minha experiência e mostrando as inconsistências das doutrinas do corpo governante. E aí você vem e joga o judaísmo foi muito perseguido, o cristianismo primitivo também foi muito perseguido porque era incomum. Então eu posso aplicar essas palavras a mim. Assim como o cristianismo primitivo foi perseguido por ser incomum, eu fui perseguido na torre de vigia por pensar de uma forma incomum aos 8 milhões. Eu pensei de uma forma diferente e perseguiram a mim, me expulsaram, da mesma forma como expulsaram Estevão e apedrejaram até a morte. Estevão era um cristão verdadeiro, logo eu também sou um cristão verdadeiro, porque eu fui punido. Pronto, aí. Que maravilha, hein? Que maravilha de raciocínio. Hitler é muito criticado porque ele tinha um raciocínio incomum, assim como os cristãos do primeiro século tinham um raciocínio incomum. Então eu já posso concluir que Hitler está correto em tudo que ele fez. Meu amigo, se você quer usar realmente raciocínio lógico, use bases concretas, mas coesas dentro da linha de raciocínio. Todo o raciocínio, não só uma parte dele, mas todo o conjunto do raciocínio precisa estar em harmonia. Uma parte do que você falou é verdade, mas ela não completa o restante da sua sentença. Deu para entender? Aí o seu argumento se desmonta. Continuando. Vocês vão ver o que vai acontecer nas suas vidas. Guardem isso. Isso é uma ameaça. Isso aqui é uma ameaça.
Então eu posso dizer o mesmo para você. Se não é uma ameaça, eu posso falar o mesmo para você. José Ricardo, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Guarde isso. Porque o que vai acontecer na minha vida é minha vida. O que vai acontecer na vida dos nossos queridos que assistem aqui é a vida deles. E o que vai acontecer na sua vida é a sua vida. Prosseguindo. Não se trata aqui de uma entidade religiosa por si só. Que frase é essa? O que você está dizendo aqui com essa frase? Você pegou aqui, juntou algumas palavras e jogou no vento. Lembrem que o judaísmo ficou para trás e os cristãos do primeiro século também. E daí, o que isso tem a ver? Continuando. O que se trata é de um ser muito poderoso e que faz o que ele quiser. Cuidado com o que falam, não desafiem a Deus. Não sei se... Bom, eu só concluo uma coisa, querido José Ricardo. O corpo governante tem um poder de manipulação tão grande sobre os que se deixam manipular por ele, e continuamente, que aos poucos ele vai queimando. Não sei se você já na época da pandemia, você deve ter visto os efeitos que o vírus causa dentro do pulmão. Lá dentro do pulmão existem algumas coisinhas chamadas, vamos botar assim, simplificar, alvéolos, que são semelhantes a couve-flores, minúsculos, e eles servem para filtrar o ar, ou seja, ele purifica, né, tira as impurezas e só passa o oxigênio puro. Quando os alvéolos são destruídos por algum tipo de infecção ou vírus, ou algo como, por exemplo, o asbesto, o amianto, né? Eu trabalhei numa fábrica que utilizava amianto na época, depois ela mudou de nome, era asberite, que vem de asbesto, depois mudou para teadite, de tear, de tecelagem, né? Mas utilizava como matéria-prima o amianto, o asbesto. Muitas pessoas tiveram problema de câncer de pulmão, porque o asbesto ataca os alvéolos e destrói. Semelhante a isso, nós podemos aplicar o mesmo princípio no cérebro. No cérebro existem as células nervosas conhecidas como neurônios. Elas têm aquelas ramificações, são bem peculiares, né? Tem aqueles raminhos, perninhas compridas, que parecem raízes de plantas, e elas não encostam uma na outra, tem uma distância de um tentáculo com o outro. Esse espaço aí é preenchido por um impulso elétrico conhecido como sinapse. E aí quando você pensa e junta um pensamento com o outro, você, né, cria algum tipo de reação, esses impulsos eles conectam no outro assim, o que o corpo governante faz no cérebro dos irmãos é cortar essas ramificações, esses tentáculos das células nervosas, dos neurônios, e destruir essas ligações nervosas chamadas sinapses e acabar com a sua capacidade de raciocínio. Da mesma forma que a pessoa com os alvéolos destruídos no pulmão fica, né, suscetível a ter problemas pulmonares, e aí ela precisa de algum tratamento, né, que envolva o pulmão pneumático. Da mesma forma, no cérebro, o corpo governante consegue destruir a capacidade dos irmãos de raciocinar, de juntar ideias, de ter um raciocínio firme, coeso. E aí eles ficam carentes de precisão no raciocínio. Como nós estamos vendo aqui o nosso querido falando um monte de coisa, mas no final não falando nada. E aí nós podemos raciocinar o seguinte. Ele disse, acho uma perda de tempo essas argumentações. A palavra acho é mera suposição, acho é uma opinião. Você acha, o que você acha é a sua opinião. Para mim, quer dizer nada, é opinião. Opinião particular, eu posso achar qualquer coisa. Eu acho que o Sol não é uma estrela, eu acho que o Sol amanhã não vai nascer. O que eu acho não interessa. Continuando. Aí você falou aqui, ó, o judaísmo foram muitos criticados. Muitos são criticados, muitos grupos são criticados, muitos grupos religiosos são criticados. Os mormons são criticados, Umbanda é criticado, Candomblé é criticado. Isso quer dizer nada. Religião, organizações, ser criticado não quer dizer nada. Não significa que eles são bons nem que eles são maus, só significa que eles são criticados. Só isso. Continuando. Cadê? O cristianismo primitivo era perseguido, maltratado por ser incomum. Um monte de religiões hoje em dia são incomuns, como por exemplo o Santo Daime, é totalmente incomum. Quem já ouviu falar em Santo Daime, como funciona? Procura ver. Você vai ver que é totalmente incomum, peculiar a forma deles adorarem. O budismo, o shintoísmo, o xamanismo são totalmente incomuns, absurdos, estranhos até. O que mais?
Lembre-se que o judaísmo ficou para trás, os cristãos do primeiro século ficaram para trás, os cristãos da Idade Média ficaram para trás, a bruxaria, muitas delas ficaram para trás, algumas formas ritualísticas ficaram para trás, os cristãos da Idade Média ficaram para trás, os cristãos do século XVIII e XIX ficaram para trás, até os cristãos do século XX, muitos já ficaram para trás, já morreram. Isso quer dizer nada. Está entendendo? Você está falando um monte de coisa aqui que não quer dizer absolutamente nada. Aí você vem. O que se trata é de um ser muito poderoso e que faz o que ele quiser. Satanás também quer fazer o que ele quer. Segundo os Coríntios 4,4 diz que ele é o Deus desse sistema de coisas. Efésios capítulo 2, versículo 2 diz que ele é o governante da autoridade do ar. Ele governa, ele faz o que ele quer. Assim como lá o corpo governante faz o que bem entende. O corpo governante semelhante a Satanás, já que você quer aplicar isso aqui para nós, eu vou aplicar o seu corpo governante. O corpo governante semelhante a Satanás faz o que quer. Ele posa como se fosse Deus, ele ordena para os irmãos o que eles devem crer. Eles dizem que os irmãos só podem ter salvação se estiver ligado a eles. Então eles colocam-se num lugar maior do que o do próprio Jesus Cristo, semelhante ou até superior do que o próprio Jeová. E aí as palavras que você falou, cuidado com o que falo, não desafia Deus. Que Deus? Que eu não devo desafiar o corpo governante? Eu desafio o corpo governante sim. Eu desafio o corpo governante a provar que as argumentações que eu estou usando aqui, inclusive das suas próprias publicações, estão erradas. Na verdade, o corpo governante não pode, porque é covarde, confrontar o raciocínio e aí usa os seus representantes para nos expulsar e silenciar. É por isso que vocês são proibidos de me ouvir. Lá na congregação onde eu era, ou todas as outras no mundo todo, ninguém de lá pode me ouvir, porque eles não podem confrontar a verdade. Contra fatos não tem como argumentar, meu querido. E você vem aqui com esse argumento fraco, sem sustentação nenhuma. Só tenho a lamentar. Então, eu acho uma perda de tempo você vir aqui, como você disse que é uma perda de tempo as nossas argumentações. Eu acho também, eu tenho a minha opinião, que é perda de tempo você vir aqui tentar defender o corpo governante. Em vez de você perder tempo tentando defender o corpo governante, tenta entender o que o governante está ensinando, confronta o que ele ensina com a Bíblia, eu acho que você vai lucrar muito mais do que tentar defender eles cegamente. Entendeu? É um conselho que eu estou te dando amorosamente. Segue se quiser. Muito bem, agradeço aí a atenção de vocês mais uma vez aos nossos vídeos. Sejam sempre bem-vindos. Aguardemos os nossos próximos vídeos. Até lá.